Fala pessoal, beleza? Estou aqui no meu pequeno estúdiozinho, tomando meu café da manhã e venho para mais uma videoaula e quero retomar aí o capítulo falando agora sobre formação da fórmula de substâncias iônicas. Então, se vocês observaram, toda substância química ela tem uma fórmula que representa quais substâncias estão nela e qual é o número de cada substância ou elemento químico, né? E nós vamos falar aqui de substâncias iônicas, que são aquelas formadas de metal e ametal, ok? Então eu vou usar como exemplo aqui uma substância chamada de cloreto de magnésio, ok? Que é formada, se vocês observarem, pelo magnésio, que é um metal, e pelo cloro, que é um ametal. Muito bem. Com base nisso, então, nós já conseguimos observar algumas coisas que são importantes aqui nessa imagem. Por exemplo, o magnésio ele tem 2 elétrons na camada de valência. Significa dizer que o magnésio ele é pertencente à família 2A ou grupo 2. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, ou seja, o cloro pertence à família 7A ou grupo 17. Como o magnésio, ele faz parte lá nós não vimos isso, mas é o grupo dos alcalino-terrosos. O magnésio, ele tem 2 elétrons na eletrosfera. E para estabilizar, assim como nós vimos para o sódio na última aula, para estabilizar os metais, eles tendem a doar elétrons, né? Então ele perde esses 2 elétrons que estão na camada de valência, esses 2 elétrons, e o que acontece? Ele perde esses 2 elétrons e ele passa a ter na camada de valência 8, ok? Mas como são 2 e o cloro pode receber só 1 elétron para atingir a sua valência máxima 8, então nós vamos precisar, para estabilizar um magnésio, de 2 cloros, 2 átomos de cloro, para que cada um deles possa receber então 1 elétron. Dessa forma, nós teremos então que o magnésio ele perderá 2 elétrons e ele ficará então positivo 2. Lembrem, né? A carga, quando nós temos um íon, a carga ela deve ser demonstrada no canto superior direito da abreviação do átomo, certo? No caso, o magnésio, ele perde 2 elétrons e fica 2 mais. Um cátion nesse caso. E o cloro, por sua vez, ele vai receber 1 elétron, então ele vai ficar negativo. Nós não colocamos o número 1 aqui por convenção, ok? Só menos, ok? Então, neste caso, pessoal, o cloro, que é um íon ânion, e o magnésio, que é um íon cátion, eles terão na representação magnésio 2 mais cloro menos 1. Ou nem se coloca aqui, só menos o menos aqui. Muito bem. Este 2 aqui do magnésio, para que nós possamos saber como é a estrutura da fórmula, a fórmula estrutural, este 2 ele pode ser colocado aqui embaixo no cloro. E este 1, como ele não aparece aqui no magnésio, ele também fica subentendido. Então, nós temos essa estrutura da fórmula do cloreto de magnésio. Olha só, nós temos 2 átomos de cloro e 1 átomo de magnésio. Então, notem que a carga que está representada aqui no íon cátion, ela vai indicar sempre
qual é o número de átomos que são necessários aqui para o A metal. E a carga do A metal vai indicar sempre qual é o número de átomos aqui que nós teremos que ter para o metal. Então, este vem para cá e este vem para cá, indicando o número de magnésios e o número de cloros. Isso é uma coisa padrão, tá, galera? Sempre isto é possível de ser feito, certo? Então, primeiro, se vocês observarem, vem sempre o metal, que é o cátion. Se não for um metal, sempre o cátion vem primeiro. Depois o A metal, depois vem o ânion, ok? Então, na estrutura molecular fica assim: magnésio, cloro, 2, certo? E na nomenclatura, quando nós vamos colocar um nome, fica ao contrário. Isso aqui nós iremos mais para frente, como é que é essa questão de nomenclatura, em detalhe, tá? Agora o que vocês precisam saber é isso, que primeiro vem o ânion na nomenclatura escrita, e depois vem o íon ânion primeiro, e depois vem o íon cátion, certo? Então fica, ó, cloreto, cloro, de magnésio. Fica assim, certo? Bem, falando de outras formas de ligação, nós temos as ligações covalentes, que são feitas entre A metal e A metal. O livro traz já o atípico para vocês já elucidarem a dúvida sobre o atípico, mas é a mesma forma, o mesmo padrão para todos os elementos que têm característica de A metal. O atípico, ele é metal, mas tem comportamento de A metal, então ele é considerado A metal, ok? O hidrogênio, que é o atípico único, ele tem um elétron que circunda lá o seu núcleo, e esse um elétron ele vai buscar sempre outro para tentar se estabilizar. Ou seja, ter na valência 2 elétrons. Então, geralmente, o hidrogênio ele se aproxima a outro hidrogênio e eles se unem e compartilham os seus elétrons para que cada um possa ter 2 elétrons na camada de valência. Então, um dá para o outro e cada um fica com 2 ao mesmo tempo e tudo beleza. Então, se eles se unem, cada um terá 2 elétrons aí na sua camada de valência, na última eletrosfera ocupada por elétrons. E por isso, por esta razão, é que o hidrogênio sempre tende a formar o gás hidrogênio, que é o H2. Né? A maior parte do hidrogênio no nosso planeta e atmosfera está na forma de gás hidrogênio, em virtude dessa tendência que o hidrogênio tem de se ligar para, como todos os outros elementos, para ter o número máximo de elétrons na camada de valência. Beleza? Então, se nós formos representar o hidrogênio, olha só, 1, 2, aqui está a fórmula eletrônica que a Sofia perguntou na última vez, no nosso último encontro. Então, ficaria assim, ó, tá? A fórmula eletrônica, e a fórmula molecular aqui assim. Posso também visualizar já um outro, o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência. Este também tem 6 elétrons, então eles vão compartilhar elétrons entre si para estabilizar-se com 8. Então, olha só, eles compartilham 2 elétrons um com o outro. Isso faz com que o gás oxigênio, ou O2, tenha essa estrutura eletrônica, certo? E fórmula estrutural assim, com 2 ligações indicadas, que são, na verdade, a indicação do número de elétrons compartilhados. Feito? Bom, gente, então, notem aí. Até agora, nós tivemos, então, nas ligações iônicas, sim, o metal dá e o ametal recebe. Nas ligações covalentes, nós temos o ametal compartilha com o outro. E na ligação metálica, gente, que na verdade não deveria nem ser chamada de ligação metálica, mas nós chamamos por convenção, tá? Existe ali, na verdade, uma atração, não se forma uma ligação propriamente dita, uma atração entre os átomos metálicos. Por quê? Os metais eles tendem a ter uma instabilidade muito grande dos elétrons que estão na camada de valência, por isso que eles conseguem doar sempre elétrons.
esses elétrons da camada de valência eles estão muito instáveis. Então eles se fogem rapidinho da eletrosfera. Como isso acontece nos metais? Quando um metal ele se aproxima de outro, os seus elétrons da camada de valência eles tendem a formar uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétron, um monte de elétron que fica circundando o núcleo deles. Isso é muito comum nos metais, então o núcleo ele tende a se aproximar mais. Então olha só, os cátions eles tendem, o cátion porque eles vão perder esses elétrons da camada de valência que vão ficar na nuvem, então eles vão tender a se aproximar, a ficar ali, ó, no meio daquela nuvem eletrônica. E é isso que forma uma molécula metálica, né? Através de uma ligação metálica, como por exemplo, a ligação entre dois átomos de ferro, dois átomos de alumínio, dois átomos de ouro, enfim. Então, notem que na metálica aqui existe ali uma atração, na verdade, não existe compartilhamento, não existe doação nem recebimento, mas sim uma atração no meio de uma nuvem de elétrons chamada de nuvem eletrônica. Para terminar, gente, eu quero falar com vocês sobre a massa, né? A massa molecular, nós já vimos lá atrás a massa atômica, né? O padrão, a unidade de medida da massa atômica é uma parte da massa, uma parte de 16 da massa do átomo de carbono. Então nós usamos esta unidade de medida. E nós sabemos que todos os átomos têm lá a massa atômica na tabela periódica. Nós temos em cima o número atômico, temos o símbolo, o nome do elemento e embaixo a massa atômica, que é a soma dos prótons e nêutrons, que é indicada nessa unidade de medida. Bem, se eu tenho na água, por exemplo, que tem essa molécula aqui, a H2O, então o que eu faço para saber a massa molecular? Eu somo as massas atômicas. Como assim? Eu pego a massa atômica do hidrogênio, multiplico pelo número de hidrogênios que eu tenho, que é 2. Então, 2 vezes 1 é 2. Pego a massa atômica do oxigênio, que é 16, multiplico pelo número de oxigênios, que é 1. Então, 16 vezes 1 é 16. Então, eu somo 16 mais 2, eu tenho 18. Então, olha só, eu tenho a massa atômica de cada elemento sendo somada, e então eu tenho a massa molecular da água. E eu posso fazer a mesma coisa para qualquer tipo de molécula, para saber a sua massa molecular, certo? Gente, eu deixo para vocês os exercícios complementares aí que faltam, 257, 259, 260, 261, 262. E eu quero deixar também agora, nessa videoaula, um trabalhinho para vocês, para nós darmos aí já início às nossas avaliações de trabalho, né? A professora Kelly já passou lá o calendário de repasse de trabalhos, mas conversando com ela nós achamos que vocês já podem ir desenvolvendo algumas coisas de ciências. E para que nós possamos adiantar um pouco o conteúdo, eu tive dando uma olhada lá nos capítulos de biologia. 2 dos capítulos, gente, são muito simples, são coisas que nós vimos lá no 7º e no 8º ano. Então esses 2 capítulos eu vou passar como trabalho para vocês. Os outros 2, que tem coisas novas que precisam ser realmente explicadas, eu vou trazer em videoaulas, tá? Então o capítulo 1 e o 4 eu vou passar como trabalho para vocês. Hoje, somente o capítulo 1 de biologia. Nas próximas aulas eu vou aí estar colocando o capítulo número 4 também, mas isso mais para frente, certo? Então olha lá, eu quero que vocês façam a resolução das atividades do capítulo 1, a origem dos seres vivos, até o dia 6/7 no livro. E resolvam as atividades propostas que estão neste formulário que está nesta página aqui, ó, tá? Esse é o endereço. Então o que eu vou fazer? Vou colocar esse endereço lá no chat para vocês. Vocês terão condições de clicar nele, acessar o formulário e vocês farão a resolução das questões e finalizarão devolvendo para o professor. E aí eu tenho condição de corrigir e dar nota para vocês. As atividades do livro eu quero que vocês façam no livro. Não precisa tirar foto e não precisa mandar para o professor. Beleza? Só faz lá. E faz a resolução desses exercícios que eu passei ali no formulário online. Valeu, galera? Então é isso.
Grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.